sou Gustavo, membro do grupo PET Engenharias, e nesse vídeo vamos revisar funções de primeiro e segundo grau. Uma função do primeiro grau é uma função que relaciona um conjunto A com o conjunto B. Uma função f de R em R chama-se função afim quando existem dois números reais A e B, tal que essa função tem uma forma de A que multiplica x mais b. Temos aqui alguns exemplos onde podemos determinar a incógnita A e a incógnita B. Nesse primeiro caso aqui, onde a função é igual a 3x mais 1, o nosso A é o 3, que multiplica o x, e o nosso B é igual a 1. Nesse segundo caso, a função é igual a 3 menos 2x, o nosso A é o menos 2 e o B é o 3, pois o nosso A é a constante que está multiplicando na incógnita x. A terceira função, que é 2 sobre 3x menos 5, o nosso A é igual a 2 sobre 3 e o B é menos 5. Na função igual a 5x, o nosso A é igual a 5 e fica oculto o nosso B, pois ele é igual a zero. O termo A é chamado de coeficiente angular, ou declividade da reta, pois é ele que determina a inclinação da reta que representa a função. O termo B é chamado de coeficiente linear da reta, pois ele determina o deslocamento da reta em relação à origem. Uma função linear é um caso particular onde o coeficiente A é diferente de zero e B igual a zero, como por exemplo f de x igual a 2x ou f de x igual a 3x e assim por diante. Não temos a letra B. O nosso coeficiente B é igual a zero. Temos aqui um exemplo onde pede para determinar a função do primeiro grau que passa pelos pontos A e B. No ponto A, o nosso x é 1 e o nosso y é igual a 5. No ponto B, o nosso x é igual a menos 3 e o nosso y é igual a menos 7. Assim, fazemos a substituição na função de primeiro grau y igual a vezes x mais b. Logo, temos que a mais b é igual a 5, substituindo aqui na função o 5 igual a vezes 1 mais b. Então, a vezes 1 é a, então temos que a mais b é igual a 5. Para o ponto B, onde x igual a menos 3 e y igual a menos 7, fazendo a substituição na função, temos que menos 3a mais b igual a menos 7. O valor de uma função afim é o valor que a função assume para um determinado x. Por exemplo, para a função f de x igual a 3x mais 1. Substituindo x por 1, obtemos 3 que multiplica 1 mais 1, isso resulta igual a 4. Para x igual a menos 2, temos 3 que multiplica menos 2 mais 1, isso é igual a menos 6 mais 1 igual a menos 5. Temos aqui um exemplo onde vamos determinar o valor de x. Para a função f de x igual a 3x mais 2, a gente iguala esse termo a zero, obtendo 3x mais 2 igual a zero. Então passamos essa constante 2 para o outro lado da igualdade, obtendo menos 2, fazendo a troca de sinal. E assim podemos isolar o x, passando o 3 dividindo. Então, x igual a menos 2 sobre 3. Para a função f de x igual a 2x menos 6, então igualamos o termo 2x menos 6 igual a zero. E vamos isolar o x, passando 6 positivo para o outro lado da igualdade e dividindo 6 por 2, obtendo x igual a 3. Uma função afim pode ser crescente, decrescente ou constante. Isso vai depender do valor do coeficiente angular. O nosso coeficiente angular é a letra A. Se A for maior que zero na função, então essa função será crescente. Se o A for menor que zero,
a função será decrescente. E se o a for igual a zero, a função será constante. Vamos ver graficamente como isso funciona. Esse é o formato de uma função crescente, onde a reta da função está inclinada para a direita. Para fazer a determinação, a gente precisa de dois pontos da reta, para poder traçar e conseguir observar, classificando-a em crescente, decrescente ou constante. Nesse exemplo, temos a função f de x igual a 2x menos 5. O nosso coeficiente angular, o a, ele é o 2, ele é maior que zero. Damos um valor para o x igual a 1. Então, obtemos 2 vezes 1 menos 5, isso é igual a menos 3. Então, para x igual a 1, o nosso y é igual a menos 3. Precisamos de um outro ponto da reta, então atribuímos um outro valor para x. Nesse caso, 3. Então, 2 vezes 3 igual a 6, menos 5, obtemos o 1. Assim, temos os dois pontos, onde x igual a 1, y igual a menos 3, x igual a 3 e o y igual a 1. Como podemos observar aqui no gráfico, marcados os dois pontos, a gente passa a reta e observamos que ela está inclinada para a direita. E então, pelo fato do coeficiente angular, o a, ser igual a 2, 2 é maior do que zero, então obtemos uma reta crescente. Da mesma forma, para a reta decrescente, vamos marcar dois pontos no gráfico e passar a reta. Já observamos que a reta ela é inclinada para o lado esquerdo. Então temos aqui a função f de menos 2x menos 4. Atribuímos o valor menos 1 para x, então menos 2 vezes menos 1 igual a 2, menos 4, isso é igual a menos 2. Uma segunda função, atribuímos o valor de x igual a 2, menos 2 vezes 2 igual a menos 4, isso é igual a menos 8. Observando aqui no gráfico, temos que para x igual a menos 1, o nosso y é igual a menos 2, temos aqui o ponto, e para x igual a 2, o nosso y é igual a menos 8, temos aqui o segundo ponto. Passamos a reta e observamos a inclinação para a esquerda, concluindo assim que ela é uma reta decrescente. Para uma função do segundo grau, a definição formal é que uma função de R em R é uma função quadrática quando associa cada x pertencente a R o elemento ax² mais bx mais c pertencente a R, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Ou seja, uma função de segundo grau é uma função onde temos um x de grau 2, por isso chamada de função de segundo grau. Vamos ver um exemplo onde a função de x é igual a 3x² menos 4x mais 2. Um segundo exemplo é a função f de x igual a x² mais 3x. Nesse caso, não temos a letra c, c é considerado zero. E essa terceira função, x² menos 5. Nesse caso, não temos o coeficiente b, temos aqui só o coeficiente a, o coeficiente c. E nesse último exemplo, a função é igual a menos 2x². E nesse caso, temos apenas o coeficiente a. Não tem o coeficiente b e nem o coeficiente c. O gráfico de uma função quadrática é chamado de parábola. Nesse exemplo, f de x igual a x² menos 1, precisamos de mais de dois pontos. Diferente da função do primeiro grau, onde a gente precisava de apenas dois pontos para traçar a reta, a função de segundo grau a gente precisa de mais pontos. Nesse caso, vamos marcar no gráfico 5 pontos. Então, atribuindo o valor de x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para o caso de f de x com x igual a menos 2, obtemos y igual a 3. Para a função, substituindo x igual a menos 1, o nosso y é igual a 0. Para x igual a 0, o nosso y é igual a menos 1. Para o x igual a 1, o nosso y é igual a 0.
E para x igual a 2, o nosso y é igual a 3. Assim, no gráfico marcamos todos os 5 pontos e então podemos observar a curva chamada de parábola para as funções de segundo grau. Nas funções de segundo grau, temos números que, ao substituir na função, a gente zera a função. E para encontrar esses zeros, esses números que zeram a função, é preciso resolver a equação pela fórmula de Bhaskara, que tem esse formato: x igual a divisão de menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Temos aqui um caso onde pede para determinar os zeros da função abaixo. A nossa função f de x igual a x ao quadrado menos 5 mais 6, e igualamos a zero esse termo, a equação no caso. Sabemos que o nosso a, o coeficiente a, que é o que está multiplicando o x ao quadrado, ele é igual a 1, está implícito aqui na equação. O nosso b é o que multiplica o x que está em primeiro grau, então o b é igual a menos 5. E o c é o número que não está multiplicando nenhuma incógnita, então é c igual a 6. Nessa função b aqui, temos f de x igual a x ao quadrado menos 4, isso igualando a zero. Temos o coeficiente a igual a 1, o coeficiente b ele é igual a zero, pois o b ele é o que multiplica a incógnita em primeiro grau. Nesse caso teve um pequeno erro, mas o b é igual a zero. E o nosso c é o que não multiplica, é o número que não multiplica nenhuma incógnita, nesse caso é o menos 4. Então, corrigindo aqui, o c é igual a menos 4. Então, podemos isolar o x como x ao quadrado igual a 4. Logo, x igual a mais ou menos 2. Então, o x1 positivo, x2 igual a menos 2. Nesse caso aqui, apenas isolamos o x e obtemos os dois valores x1 e x2, que são zero da função, 2 e menos 2. Esses valores zeram essa função x ao quadrado menos 4. Para essa função a, aplicamos a fórmula de Bhaskara, substituindo os valores para b, para a, para c, e então obtemos os valores de x1 e x2. Nesse caso, temos aqui então 25 menos 24 igual a 1, raiz de 1 é igual a 1. Então fica 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então 5 mais 1 sobre 2, o x1 é igual a 3 e o x2 é igual a 5 menos 1 sobre 2 igual a 2. E assim obtemos os zeros da função x ao quadrado menos 5x mais 6. A fórmula de Bhaskara pode ser simplificada e adotada o uso do discriminante, que é representado pela letra delta, a letra grega. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Acabamos de ver que é o que fica dentro da raiz na equação de Bhaskara. Então, isso aqui, b ao quadrado menos 4ac, isso aqui é o delta. Se delta for maior do que zero, a equação possui duas raízes reais distintas. Se delta for igual a zero, a equação possui duas raízes reais iguais, ou apenas uma raiz. E se delta for menor do que zero, a equação não possui raízes reais. O nosso a, coeficiente a igual a 1, coeficiente b igual a menos 1 e o coeficiente c igual a menos 2. Fazendo toda a substituição na equação de Bhaskara, substituindo os valores para b, para a, para c, então obtemos para x1, 1 mais 3 dividido por 2, isso igual a 4 sobre 2 igual a 2. E para x2 temos que 1 menos 3 dividido por 2, obtemos menos 2 dividido por 2, isso igual a menos 1. Se a gente calculasse apenas o delta, a gente conseguiria ver que b ao quadrado menos 4ac, isso é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1, menos 4 que multiplica a 1, que multiplica menos 2, isso é igual a
8. 1 mais 8, nesse caso aqui positivo, obtendo delta igual a 9. Então, como acabamos de ver, delta maior do que zero, a equação possui duas raízes reais distintas. Então, x1 igual a 2, x2 igual a menos 1. Então, temos duas raízes e elas são diferentes. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha gostado. Segue o Pet Engenharias lá no Instagram. Se tiver qualquer dúvida pode mandar um e-mail. E até a próxima. Tchau.